Bom, povo, vamos falar agora de rotas, tá bom? Bom, se vocês lembram, quando a gente foi fazer a primeira construção do nosso primeiro componente lá, do nosso projeto, né? Quando a gente usou o CLI para criar o projeto, ele fez alguma série de perguntas para nós, e uma das perguntas foi se a gente gostaria de utilizar a parte de rotas, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um projeto novo aqui, ngNew Angular rotas. Só para a gente visualizar quais são as diferenças de um projeto normal, sem rotas, e um projeto com rotas, tá? Então, você gostaria de adicionar o Angular Routing? Sim. CSS. E vamos pedir para ele deixar criando esse projeto para a gente, tá? Então a gente valida quais são as diferenças de um projeto criado com o router e sem o router, tá? Vamos fazer uma divisão na tela aqui. Está instalando os pacotes. Instalou. Vou entrar lá vou voltar no Angular 1 aqui, na aula, né? Eu já estou aqui na aula 3. Ignorem o nome do curso aqui, tá? Deixa eu pegar e abrir aqui o curso. Vamos lá. Projeto. Stag com rotas aqui. E o Windows. Vamos deixar um do lado do outro aqui, só para a gente ver as diferenças. Então, a primeira diferença, a gente pode notar que ele vai criar um arquivo a mais, chamado AVP Routing, tá? Esse AVP Routing, ele também é um módulo, tá? Só que esse módulo ele faz só a importação do router e ele faz a exportação, né, aliás, faz a importação do router e faz a exportação do mesmo para fazer a configuração dele nessa variável de routers aqui, tá? E se a gente for lá no app módulo, ele está importando aqui aquele módulo configurado do routing. Acho que a princípio a única diferença que a gente tem nos projetos são esses. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse arquivo para cá. Joguei ali. E vamos colocar aqui na importação, né, porque a gente vai importar todos os nossos módulos, como ele é um módulo à parte, né, então a gente vai chamar de app routing módulo. Beleza? Bom, Lucas, só que isso daqui já funciona? Não. Sem isso daqui não funciona. A gente precisa falar quais serão as nossas rotas, né? Então a gente precisa configurar dentro desse routers aqui as nossas rotas. Eu vou colocar aqui 3 rotas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, a rota a gente precisa passar sempre aqui um objeto, né? Deixa eu fechar esse projetinho aqui. E nesse objeto a gente tem que falar qual é o path, né? Então, por exemplo, o path eu vou chamar aqui de home. Então, toda vez que eu tiver no barra home eu tenho que renderizar algum componente. Então, nesse momento eu vou colocar só o app component para a gente entender ali. Tá? Então, a estrutura desse arquivo aqui, a gente tem que declarar quais são as rotas e quais são os componentes. Tem algumas variações que a gente pode acabar incorporando módulos e tudo mais, mas o básico é isso. A gente define uma rota e qual é o componente que a gente deseja renderizar. Tá? Então, uma boa prática é a gente trabalhar com componentes de page. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou criar aqui, ó, generate, a gente vai criar um component. Eu vou criar uma pasta chamada page, tá? E vou chamar aqui de home. Então, ele acabou criando aqui uma pasta chamada page, e dentro dessa pasta page ele acabou criando o nosso home component. Tá? Então, eu vou
Até que eu errei a nomenclatura, depois eu ajeito, mas o correto seria a gente utilizar home page, tá? Então, tudo que for page eu sei que é uma página. É como se fosse um container para encapsular outros componentes, tá? Então, por exemplo, aqui no meu app component, eu vou pegar, eu não quero exibir isso daqui no app component, eu quero exibir isso aqui na home, certo? Então, eu vou copiar isso daqui para dentro da home. Bom, a gente precisa copiar as funções também, né? Claro. Então, cadê aqui? Vou jogar essas funções dentro do meu component aqui, certo? Então, tudo funcionando, porém, se a gente for lá na tela, bom, vamos subir o servidor aqui, né? Ele não vai renderizar nada. Por quê? Porque falta um pequeno detalhe. A gente precisa falar para o routing aonde que a gente deseja renderizar aquele component dentro das nossas rotas. Então, se eu acessar, aqui não tem nada, porém a gente falou que a gente queria em barra home, né? Barra home não renderizou nada. Por quê? Eu preciso falar para o componente aonde que eu quero que o router atualize, tá? Onde que o router vai colocar meu SPA, digamos assim, né? E, por exemplo, aqui eu quero que o meu header sempre seja fixo. Então, eu vou deixar ele hoje dentro do app component e vou colocar aqui dentro um cara chamado router outlet, que ele é do pacote do router. Então, eu posso ir mudando as minhas URLs lá e ele vai atualizando o conteúdo que está dentro dessa router outlet, tá? Então, vamos ver se isso funciona. Olha lá, não é que já funciona. Qualquer outra coisa, não renderiza nada, porque ele está dando erro, inclusive, aqui, né? A gente precisa melhorar, então, o nosso router. Bom, eu vou colocar aqui mais outras duas telas, uma de cadastro e uma de listagem. Aliás, vamos fazer o contrário aqui, né? Uma de listagem e uma de cadastro. Para manter o padrãozinho, a gente vai criar, então, um ng generate component, só para não perder o raciocínio, vamos colocar lá no pages, page, cadastro, page, tá? Eu vou alterar a nomenclatura daquele outro componente só para não ficar errado, tá? A gente vai ter o cadastro page e a gente vai ter a listagem page. Então, na listagem eu vou colocar a listagem page component e no meu cadastro eu vou colocar meu cadastro page component, tá? E lá no meu home eu vou ter meu home component, eu também vou renomear ele para page, tá? A minha ideia é que ela me auxilie um pouco, então se eu aqui der um Shift F6, eu consigo colocar aqui home, deixa eu ver como é que ele criou, home page component. Então refactor aqui, dou um yes, ele já mudou para, não mudou para todo mundo. Vamos alterar aqui também, home page, home page, page e home page. E aqui a gente precisa, tá. Aqui a gente também vai precisar alterar, né? Então vai ser aqui home page, home page. Acho que agora vai. Page, o que tá reclamando? Deixa eu ver como é que tá o meu módulo, só para ver se ele mudou aqui também. Aqui. Tá errado alguma coisinha do meu home import, estou só importando ele novamente.
Mas na hora que vocês forem criar, já criem com a nomenclatura correta, que não vai dar problema. Então aqui já resolveu o problema, né? Então, compilou. Home, ele renderizou a nossa home. Listagem, ele colocou nossa listagem. E para cadastro, ele colocou nosso cadastro, tá? Então, isso aí resume-se o nosso router, tá? Relembrando, o que vocês precisam fazer no router? Precisam ter esse arquivo de approuting.module, né? Aqui a declaração de quais componentes quais rotas que vocês estão declarando e para quais componentes que eles vão apontar. É uma boa prática vocês terem um componente que encapsule outros, né? Então vocês vão ter componentes, são elementos mais menores, digamos assim, né? Quebrados. E o page é o que vai encapsular esses componentes, digamos assim, né? Então vocês podem ter essa estruturinha, que eu acho que facilita um pouco a vida na hora de construir esses componentes. Uma outra coisa que a gente pode também fazer aqui, ó, se eu digitar qualquer coisa diferente, eu quero cair na home. Então a gente pode também criar um path, né? Passando qualquer coisa, renderize. A gente pode fazer um redirect em vez de. A gente pode renderizar um componente ou a gente pode usar um atributo chamado redirect to e passar qual a rota que a gente quer. A gente quer redirecionar para home, né? Então, vamos ver se isso aqui funciona. Digitei aqui em cima qualquer coisa, ele redirecionou para home, tá? Então, a gente consegue já fazer isso, tá? Isso aqui seria uma parte bem básica de rotas, tá? A gente tem muitas outras coisas na parte de roteamento, mas com o básico a gente já consegue fazer o nosso propósito, que é ter várias telas. Então, a gente pode fazer um esqueminha aqui, por exemplo, para cada um desses botões aqui ir para uma rota, né? Então vamos falar assim, vamos pegar, pensar aqui um pouquinho, vamos só alterar um pouco o nosso componente aqui, ó. No input dele, em vez de eu receber um código, a gente vai receber aqui uma rota. Mas eu acho que já vai complicar muito, né? Bom, eu vou finalizar essa aula por aqui e daí eu vou pensar em alguma coisa que daí eu mostro depois como eu vou criar uma outra aulinha só para mostrar como que eu faço para clicar em alguma coisa e disparar um evento para fazer a alteração dessa rota aqui, para ele cair para uma outra rota, por exemplo, a rota de cadastro, beleza? Valeu, gente.